Excelente. A partir deste momento tão importante, a aula está sendo devidamente gravada. E vocês terão a gravação desta aula posteriormente, tudo bem? Então, o que nós fazemos... Agora, antes de eu ir para de forma mais aprofundada, é crítico vocês terem compreendido isso. Que, primeiro, você começa pelo Task 2, sempre começa pela dissertação, ou seja, sempre começa pelo fim, para que você, na realidade, tenha um bom time management, uma boa administração de tempo. E segundo, você sempre tem que inferir se o tema está pedindo somente o seu lado da moeda ou se está pedindo os dois lados da mesma moeda. Alguma dúvida sobre este processo de interpretação? Sinta-se à vontade para escrever no chatroom, sinta-se à vontade para ligar o microfone, não se acanhe, não existe dúvida estúpida, não existe dúvida besta, sinta-se à vontade para trazer a sua questão especificamente sobre essa parte, que é inferir o que o tema pede, e isso definir, portanto, a estrutura que seguiremos. Alguma dúvida sobre esse aspecto? Sinta-se à vontade para perguntar, pelo microfone ou pelo chatroom. Bom, se ninguém ligou o microfone e se ninguém escreveu nada no chatroom, podemos prosseguir, portanto. Perfeito. Depois de nós inferirmos o que o tema pede, tendo em vista esses dois paradigmas, qual é o nosso primeiro passo? O nosso primeiro passo é fazer uma paráfrase do tema, contextualizando o leitor sobre o que a nossa dissertação é sobre, e depois darmos a nossa opinião inicial direta. Vamos então aqui deixar isto claro. Vamos aqui deixar isto em... Pode ser em vermelho. Eu vou manter isso daqui em preto para não confundir. Isso daqui em vermelho. Tamanho 18. E perfeito. Então, o que nós aqui vamos estar fazendo, e esta é a minha sugestão para toda e qualquer produção IELTS Task 2, é você fazer uma dissertação de 4 parágrafos. O primeiro parágrafo sendo a sua introdução, os 2 próximos parágrafos, o segundo e o terceiro sendo o corpo do seu texto, e o 4º parágrafo sendo a sua conclusão. Então, o que você faz no primeiro parágrafo de um tema que pede somente o seu lado, ou melhor, de um tema que pede os 2 lados da mesma moeda? A primeira coisa que você faz é a paráfrase do tema, mais a opinião inicial direta. Ou seja, você aqui tem que primeiro contextualizar o leitor sobre o que a sua dissertação é sobre. Ou seja, você não pode começar a sua produção já falando I agree ou I disagree. Ok, você concorda ou discorda de quê? Você não pode partir pelo pressuposto que o leitor sabe sobre o que você está falando. Então, você precisa de contextualizá-lo ao que é o tema, para depois estar trabalhando em cima da sua argumentação, da sua dissertação. Por consequência, você reescreve o tema. E você também tem que reescrevê-lo, ou seja, fazer uma paráfrase do mesmo, porque se você utilizar o mesmo vocabulário, as mesmas palavras que você tem aqui no tema, você estará fazendo literalmente um plágio dele para ter uma contagem mais simples de palavras e assim, por consequência, você perderá pontos. Então, definitivamente, temos aqui um problema que também temos que definitivamente evitar. Então, vamos ver como que esta pessoa aqui, pois estou pegando aqui uma produção que não é uma produção modelo, provavelmente aqui temos muito trabalho a fazer, mas vamos ver como que ela fez isso. Igualmente, depois de você fazer a paráfrase do tema, você precisa de dar a sua opinião inicial direta. Vejamos, se tivemos alguém aqui entrando em sala de aula com o microfone ligado, eu agradeceria bastante caso fosse possível. Olá, pessoal. Eu acho que temos alguém aqui com o microfone ligado. Desligando o microfone é importante. Ótimo, somente um instante. Perfeito. Tirei a pessoa. Desculpa, eu não gosto disso, mas pelo que parece ela não estava prestando atenção. E peço desculpas por isso, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Depois de fazermos a paráfrase do tema, temos que dar a nossa opinião inicial direta. Ou seja, depois de reescrevermos o tema, precisamos de dar o nosso posicionamento. Por quê? Como dito, isto é uma dissertação. Nós temos que deixar a nossa opinião clara. Agora, uma opinião inicial direta
significa que, sim, vamos dar o nosso posicionamento logo no começo, logo no nosso primeiro parágrafo, mas não há justificativa. Não há a indicação do porquê que achamos o que definimos no primeiro parágrafo que achamos. Tudo bem? Você vai definir o porquê no corpo do seu texto. Você vai definir o porquê no grosso da sua dissertação, não no primeiro parágrafo. Caso contrário, você vai gastar todas as balas do seu revólver logo no começo, e quando você for partir para o arroz e feijão da sua dissertação mesmo, você não vai ter mais muita bala. E, por consequência, você vai ter que chover no molhado, encher linguiça, e, por consequência, vai ter uma produção, de fato, pobre. Então, vamos aqui ver como que essa pessoa fez essas duas coisas, ou seja, a paráfrase do tema e a sua opinião inicial direta, deixando ela clara. There are arguments that students who graduated from high school should have an year break before enrolling in college or university, as it will give them several opportunities and advantages. However, other individuals believe that students must have a continuous education. It seems reasonable to argue that a year break between secondary and tertiary education is not a reasonable perspective. Então, vejamos aqui. O tema, o que ele fala? Some people believe that a gap year between school and university is a good idea, while others disagree strongly. Ou seja, algumas pessoas creem que um espaço de tempo entre o graduar no ensino médio e o começar na universidade é uma ótima ideia. Outros acham que isto é completamente errado, discordam totalmente. Considere ambos os lados e debata e dê a sua opinião sobre este aspecto, não é? Perfeito. A pessoa, ela definitivamente fez isso aqui. Ela, nesta parte, começando do there are até o education, ela explicitou o contexto. Ela fez o que nós denominamos de a paráfrase do tema. Agora, depois, ela fez também a sua opinião inicial direta explícita. Ou seja, it seems reasonable to argue that a year break between secondary and tertiary education is not a reasonable perspective. Ou seja, aparenta ser razoável argumentar que um ano de pausa entre educação secundária e terciária, ou seja, ensino médio e faculdade, não é uma perspectiva razoável. Pois bem, temos aqui então um tema explicitado e uma opinião inicial direta dada. Veja que não tem justificativa, não tem nada. Esta é a opinião, portanto, direta dada. E definitivamente aqui, ao nível estrutural, temos uma ótima produção. Tudo bem? Vejamos aqui, gente entrando na sala, por favor, desligando o microfone, pelo menos neste momento, tudo bem? Muitíssimo obrigado. Então, agora, antes de eu naturalmente abrir a oportunidade para o esclarecimento de dúvidas, vamos verificar se existem melhorias ou erros que precisam de ser corrigidos aqui. There are arguments that students who graduated from high school should have a year break between enrolling in college or university, as it will give them several opportunities and advantages. However, other individuals believe that students must have a continuous education. It seems reasonable to argue that a year break between secondary and tertiary education is not a reasonable perspective. Temos aqui reasonable e reasonable iguais no mesmo parágrafo aqui, e eu falo que, inclusive, no mesmo período. Então, definitivamente isso não seria interessante termos. Bom, temos aqui, it seems reasonable to argue that a year break between secondary and tertiary education is not a reasonable perspective. Qual seria uma sugestão que vocês poderiam me dar para esse segundo reasonable? Qual seria uma palavra que vocês me sugeririam colocar no lugar do segundo reasonable, passando a mesma ideia? Pois ela definitivamente está correta. Sinta-se à vontade para escrever no chat room, não há problema nenhum. Ou até mesmo ligar o microfone e explicitar a sua dúvida. Alternative. It seems reasonable to argue that a year break between secondary and tertiary education is not an alternative perspective. Ou seja, não é uma perspectiva alternativa. Infelizmente aqui não teríamos uma precisão semântica. Ou seja, o sentido passado definitivamente não seria interessante, não faria sentido. Sem problemas, Marina. Security.
Bom, is not a security perspective. Não é uma perspectiva de segurança. Talvez o que você pode falar não é uma perspectiva segura. Bom, definitivamente safe poderia ser uma possibilidade. Então vamos aqui manter safe. Depois a gente pode até mesmo fazer uma modificação aqui, mas prosseguimos então. However, other individuals believe that students must have a continuous education. It seems reasonable to argue that an year break between secondary and tertiary education is not a safe perspective. Perfeito. Deixando bem claro que este safe pode ser utilizado quando contextualizado da forma apropriada, tanto para nos referirmos a, de fato, segurança física, da nossa integridade física, quanto da nossa integridade de fato, futuro, perspectiva psicológica, não é? Então, temos aqui o nosso primeiro parágrafo devidamente verificado, tanto no ponto de vista estrutural, quanto no ponto de vista gramatical e semântico. Nenhum real problema aqui neste primeiro parágrafo. Deixando bem claro, essa daqui é uma produção vinda de um dos nossos estudantes, e eu não a vi antes. Estamos aqui, então, de fato, eu só peguei ela e coloquei aqui. Eu só copiei e colei, e estamos literalmente fazendo uma correção do zero aqui, tudo bem? E esta pessoa pegou o primeiro parágrafo perfeitamente. Antes de prosseguirmos com a estruturação de um segundo parágrafo para este tema, alguma dúvida ou questão sobre como você, portanto, estrutura o seu primeiro parágrafo em uma dissertação IELTS Task 2 que pede somente o seu lado da moeda? Ou melhor, que pede os dois lados da mesma moeda? Sinta-se à vontade para ligar o microfone, explicitar. Sinta-se à vontade para escrever no chatroom. Não há problemas. Is not a break between secondary and tertiary education doesn't make sense. Bom, poderia também ser utilizado, creio eu. Como ter controle da dissertação e não escrever muito? Perfeito. Como ter controle? Bom, a primeira questão é compreendermos que você não tem a necessidade de fazer uma produção grande em primeiro lugar. Por quê? Se a gente chega e fala, você tem uma produção de 250 palavras no mínimo para fazer, você pode chegar e falar, nossa, isso daí é a mesma coisa de dar à luz, porque eu estou literalmente criando aquilo. Então, é um processo quase que doloroso. Eu compreendo totalmente. Mas caso você, na realidade, observe essa situação de uma forma objetiva, você percebe, na realidade, que o texto que você vai estar produzindo no Task 2 é um texto muito pequeno. Vou te dar uma perspectiva. Se você vai, por exemplo, no site de notícias, que, portanto, produzem artigos para consumo rápido, você tem um artigo de um site de notícia como, por exemplo, Veja, G1, ou até mesmo sites lá de fora como CNN.com e outros, você tem um artigo comum girando entre 400 e 600 palavras. E é um artigo para consumo rápido, não é uma leitura muito aprofundada, não é? Pois bem, você aqui então está tendo que fazer uma produção que tem menos da metade, muito frequentemente, que um artigo de um site de notícia tem. Então, objetivamente, você está produzindo um texto que é para ser pequeno por natureza, por design, tudo bem? Então, você não tem a necessidade de estar fazendo uma produção grande em primeiro lugar. Portanto, que se você tem essa mentalidade que não, deixa eu escrever o máximo possível, e quanto mais melhor, isso já vai trabalhar contra você. O objetivo aqui é sermos os mais direto ao ponto possível, tudo bem? Sobre a questão, portanto, de como ter esse controle. Se você seguir a estrutura, você, na realidade, via de regra, não vai ter problema com o tamanho de produção. Porque o que normalmente gera alguém a ficar girando em círculos e, por consequência, escrever muito? Não ter um norte. Se você não tem uma compreensão exata sobre o caminho que você vai prosseguir naquele parágrafo, você vai girar em círculos e você vai ter uma produção que definitivamente vai ser maior. Via de regra, simplesmente com você tendo a estruturação devidamente internalizada e, portanto, você tendo o norte para onde ir, você vai fazer produções bem diretas ao ponto. E, por consequência, produções que não quebram muito o limite do que é sensato. Agora, somente um comentário sobre este aspecto de tamanho de produção. Primeiro, você, como dito, no Task 2 tem que fazer uma produção de 250 palavras no mínimo. Agora, é o mínimo. Mas também, eu não estou sugerindo você aqui escrever o quanto mais melhor. A sugestão é que você sempre tenha uma gordura de 30 palavras além do mínimo. Por quê? Se você se acostuma a fazer produções de 250 palavras cravadas,
no dia do seu exame, você pode muito bem fazer uma produção de menos palavras sem nem ao menos perceber. Por exemplo, 247, 249. Até porque, se você está fazendo o exame à mão, você não vai ter uma possibilidade, assim, muito precisa de ficar contando as palavras. Portanto, a probabilidade é alta de você ter uma produção de algumas palavras a menos do mínimo. E se você faz isso, mesmo se você fez uma produção perfeita, você vai perder muitos pontos. Então, a sugestão é você ir além do mínimo. Agora, o quanto além? A sugestão, como dito, é esses 30, porque se você, na realidade, ir além desses 30, a probabilidade é alta que uma boa parte da sua produção nem ao menos vai ser lida. E, por consequência, você desperdiçou tempo. Tempo este que poderia ser muito bem investido na outra produção a ser feita. E, se já fez as duas, na revisão delas, até chegar o momento de entregar o exame. Tudo bem? Então, não peque pelo excesso quando o assunto é o IELTS Writing, pois definitivamente isto vai te pegar e feio nele. Tudo bem? Agora, como ter esse controle de número de palavras? Se você está fazendo o exame no computador, você tem a vantagem de ter o word counter, o contador de palavras, te mostrando quantas palavras você escreveu até o momento. Se você está fazendo o exame à mão e que tem vantagens, por favor, não pense automaticamente que você vai ir melhor no computador, mesmo se o writing é um exame que inquestionavelmente é melhor você fazer no computador. Mas lembre-se, via de regra, em especial se você está querendo, na realidade, fazer um processo de imigração federal ou provincial para o Canadá, Austrália e Nova Zelândia, o exame que você mais precisa de pontos não é o writing, é o listening. E muito frequentemente as pessoas têm melhor performance no listening feito à mão do que feito no computador. Então, você julga qual é o formato do exame que você vai fazer, considerando o exame que você mais precisa de pontos e a performance que você tem nele em ambos os formatos. E aí você pega qual é a forma que você tem mais performance nele e escolhe qual é a forma que você vai fazer o exame real. Você faz isso fazendo simulados. Então não siga com o preconceito, porque depois você pode acabar se dando mal. Tudo bem? Agora, você fazendo à mão, 280 palavras dão aproximadamente 35 linhas. Então você pega essas 35 linhas, quebra em 4 parágrafos, considerando a nossa sugestão de estruturação. 35 dividido por 4 dá algo em torno de 8 linhas, 8,75, ou seja, 9 linhas por parágrafo. Então, se você está tendo uma média disso, 9 linhas por parágrafo ou 35 palavras na produção como um todo, você consegue ter um controle bem objetivo da sua produção, não tendo ela sendo muito pequena e também não tendo ela muito grande. Tudo bem? Sobre a separação entre os parágrafos na folha de teste, fazemos isso pulando uma linha? Sim, você pode pular linhas sem problemas. Tudo bem? Cara, eu não entendi muito bem fazer o primeiro parágrafo falando a ideia da pergunta sem estar escrevendo exatamente o que é a pergunta. Pois bem, vejamos, Lisandra. Isso daqui é uma paráfrase. O que é uma paráfrase? Uma paráfrase é você reescrever com suas próprias palavras algo que já foi dito, ou por você, ou por outros, não é? Ou seja, a utilização de sinônimos. Uma forma diferente de falar a mesma coisa. É isso. Então, o que na realidade eu sugiro é que no seu primeiro parágrafo, você o reescreva com suas próprias palavras. Não utilize as mesmas palavras utilizadas no tema. Você fala com as suas próprias palavras o contexto apresentado pelo tema, para assim contextualizar o leitor sobre o que você está escrevendo sobre. Fui claro, Lisandra? Seguir a prática em média de 230 ou 300 por dia em temas variados, seria isto? Seguir a prática em média de 230 ou 300 por dia e temas variados. Bom, se você está falando de 230 palavras, se você fazer uma produção de 230 palavras, você vai perder muitos pontos, porque o mínimo é 250. Agora, o que na realidade... Desculpe, eu comentei 230 porque eu posso ter cometido esse erro. Eu falei 280 na minha mente. 30 palavras a mais do mínimo, 250. Se eu tiver falado 230, eu estava pensando em 30, me misturei e eu estou confundindo vocês. Desculpe. Mais uma vez, recapitulando. Você tem a necessidade de fazer uma produção no Task2 de no mínimo 250 palavras. E a sugestão é você fazer uma produção de 280, ou seja, 30 palavras além do mínimo, não mais. E como que você obtém isso? 35 linhas. Tudo bem? Recebemos uma folha de rascunho para fazer o texto, temos que escrever direto no answer sheet. Você
não tem folha de resposta ou folha de rascunho no IELTS Writing, pois você o faz a lápis. O IELTS inteiro é feito a lápis. Portanto, no Writing também. Você não tem a necessidade, então, de ter answer sheet no Writing. Tudo bem? E mesmo nas provas que você tem um answer sheet, que é o Listening e o Reading, você escreve também no answer sheet a lápis. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos prosseguir aqui, indo agora para o segundo parágrafo. Segundo parágrafo. O que você faz agora? Você, quando tem um tema que pede os dois lados da mesma moeda, qual é a habilidade que é esperada você apresentar? A habilidade de contraste. É isso que é esperado de você. Portanto, o quão mais cedo você mostrar ao examinador que você consegue constatar ideias, melhor. Portanto, aqui no segundo parágrafo, você já vai dar o argumento alheio. Argumento alheio. Ou seja, o argumento oposto ao argumento que você defende. Explicitado pela a sua opinião inicial direta, dada no parágrafo aqui, no primeiro parágrafo, tudo bem? Pois bem, você então precisa de já explicitar o argumento das pessoas que pensam contrárias a você. E como que você estrutura isto? Através do O mais J mais E. Nós sempre sugerimos você, em qualquer contexto argumentativo, seguir a lógica OJE de argumentação. Isso se aplica no IELTS Speaking, isso também se aplica no IELTS Writing. Sempre quando você é colocado numa situação onde você tem que formular do zero, de forma livre, um argumento sobre um ponto, sobre um tema, você, idealmente, considerando o que nós lhe sugerimos, primeiro dá uma opinião, depois dá uma justificativa e depois dá uma exemplificação. Ou seja, o examinador lhe pergunta, por exemplo, no exame IELTS Speaking, do you like to cook? Este é um exemplo muito clássico de pergunta tipo parte 1. Primeira parte do exame Speaking. Você pensa que uma pergunta como essa tem que ser respondida também de forma direta, pois foi uma pergunta muito direta. Mas não. Você primeiro dá a sua opinião, yes, I like to cook, depois dá a sua justificativa, because I'm from an Italian family and we have this tradition of cooking, e depois você dá a sua exemplificação. Last week, we cooked pizza together and it was delicious. Então, você aplica isto em todo o contexto onde que você é colocado contra a parede para argumentar de forma livre sobre um determinado tópico. Então, isso também é trago para o writing, porque dissertar oralmente e dissertar por escrito é exatamente a mesma coisa, pelo menos a um nível estrutural, em termos do que é uma argumentação clara. Então, aqui, você também vai apresentar o argumento alheio, ou seja, o argumento das pessoas que, aqui no caso, então, pensam que é positivo as pessoas terem um gap, um ano de pausa entre o ensino médio e a universidade, e você faz isso dando a opinião dessas pessoas, a justificativa que elas dão para a sua opinião e a exemplificação que ilustra o porquê que elas acham o que elas acham. Agora, você pode me questionar, Caio, tudo bem, se eu não concordo com este pessoal, como que eu vou saber a opinião deles? Bom, você não precisa de tentar se lembrar de absolutamente nada. Você pode literalmente inventar. No exame IELTS Writing e no exame Speaking, que são os exames onde você tem que expressar a sua visão das coisas, você não tem nenhum compromisso com a verdade. O examinador não te conhece e ele tem 1000 pessoas além de você para corrigir. Portanto, você não precisa de se sentir pressionado para falar a verdade. Invente, utilize a sua criatividade. Fale algo que simplesmente faça sentido. Dê exemplos que podem ser irreais, mas que sejam sensatos e completamente de acordo com o contexto. Não é? Não há problema. Você não precisa de ter compromisso algum com a verdade no exame IELTS Writing. O examinador não está lhe testando sobre o quão verdadeiro você é nas suas opiniões. Então, invente. E isso é uma questão que você, na realidade, vê com frequência em nossas aulas. Aulas de speaking. A gente fala, if necessary, invent your answer. Invente a sua resposta. Tudo bem? Então, aqui no caso do argumento alheio, você vai inventar uma opinião dada por essas pessoas, uma justificativa dada por essas pessoas e um exemplo que ilustre essa situação. Então, vamos julgar este segundo parágrafo tendo em vista essa perspectiva. Não é? Vamos ver aqui se alguém especificou alguma dúvida. Nada aqui. Ok. Vi aqui, Tainã, você escreveu opinião. Bom, alguma dúvida? Você escreveu aqui algo?
Não, desculpa, é que eu estava fazendo a anotação. Ah, claro, perfeito. Sem Não problemas, sem Desculpa. problemas. Perfeito, sem problemas. Então, continuando aqui. Vamos aqui olhar este parágrafo. Bom, primeiro já vemos aqui um parágrafo que parece estar muito assim, bulky, está muito grande, mas vamos ver aqui o que temos. Primarily, it is often said that if a student decided to give himself a one-year vacation before pursuing the higher education, he or she might be able. Temos aqui a necessidade de colocar o be, ele colocou simplesmente o B. Temos que colocar be able. Opa, somente um instante, por favor. Be able to gain work experiences. Obviously, the student. Bom, primeiro, se você está falando de experiência de trabalho, por mais que a palavra experience seja contável e possa ser expressada no plural, definitivamente é interessante, já que já estamos falando da experiência de trabalho de forma genérica, expressarmos no singular de uma forma não contável. Pois aqui estamos falando de experiência de uma forma geral. Então, work experience. Não work experiences. Desnecessário termos isso no plural. Tanto que o próprio Google aqui sugeriu para a gente mudar. Não foi uma correção de algo errado, mas a correção de algo que precisava de ser melhorado. Então, to gain work experience. Obviously, the student can use the experiences, aqui agora pode ser aplicado experiences, once he or she applied as a professional employee in a certain institution. This is because most of employers often seek workers who have numerous work experiences and credentials. Linked to this is the fact that every high school graduate student has encountered the pressure of studying difficult subjects such as geometry and physics. Thus, a year break will give the student a chance to indulge in his or her desired activities. Understandably, the schedule in some high schools consumes most of students' time, which could have been spent on relaxation or hobbies. Então, temos aqui a pessoa de fato dando um argumento alheio. Primarily, it is often said that the student decided to give himself a one-year vacation before pursuing the higher education. He or she might be able to gain work experience. Perfeito. Então, aqui, uma opinião é dada. Ou seja, é argumentado, primeiramente, que quem se dá um ano de pausa entre estudo no ensino médio e depois o começo da faculdade pode obter experiência de trabalho, algo que é valorizado pelos empregadores posteriormente. Então, aqui você está dando uma opinião alheia. Veja então que a pessoa está explicitando isto, mesmo com ela aqui deixando no primeiro parágrafo claro que ela acha que não é interessante a pessoa ter este one year de gap. Mas ela já está introduzindo a opinião alheia, um argumento alheio. Então, vamos aqui. Mais uma vez, verificar se temos alguma coisa. Obviously, calma. Primeira necessidade aqui, este the higher education. Desnecessário termos o the aqui. Porque se você tem o the sendo utilizado aqui, o artigo definido the, a ideia que você passa é que você tem vários tipos de educação superior, mas você está se referindo a somente um individual. Mas essa pessoa aqui, ela não está se referindo a um tipo de educação superior de forma individual. Ela está se referindo à educação superior de uma forma geral. Então, removemos o the, pois não estamos sendo específicos, estamos sendo genéricos aqui ao nos referirmos à educação superior. Então, a one-year vacation before pursuing higher education. He or she might be able to gain work experience. Obviously, the student can use the experiences once he or she applied as a professional employee in a certain institution. This is because most of employers, você não tem a necessidade de utilizar o of depois do most, quando você está indicando a ideia de a maioria. Tudo bem? Então, most employers. Tudo bem? This is because most employers often seek workers who have numerous work experiences and credentials. Linked to this is the fact that every high school graduate student has encountered the pressure of studying difficult subjects such as geometry and physics. Thus, a year break will give the student a chance to indulge in his or her desired activities. Understandably, the schedule of some high schools consumes, perfeito, terceira pessoa do singular, relacionada ao schedule, não a high schools, consumes most of the students' time, which could have been spent on relaxation or hobbies. Perfeito, could have been, correto. Então, bom,
aqui temos este excesso aqui, understandably, the schedule in some high schools consumes most of students' time, which could have been spent on relaxation or hobbies. Definitivamente isso daqui faz o fim do mundo acontecer caso você tenha isso no seu texto? Não, mas definitivamente não é necessário. Nós definitivamente aqui poderíamos ter o texto parando aqui no activities. Então, aqui, do primarily até o institution, você tem a opinião. Depois, aqui, do this is because até o credentials, você tem a justificativa. E aqui, do linked to até o activities, você tem o exemplo. Tudo bem? Então, definitivamente aqui temos um texto bem estruturado também, seguindo o que nós sugerimos. Agora, vamos ao terceiro parágrafo, ou seja, o penúltimo. Mas antes de irmos para o penúltimo parágrafo, alguma dúvida sobre como estruturar então o seu segundo parágrafo? Então, recapitulando rapidamente. O seu primeiro parágrafo, caso você infira que o seu tema está pedindo que você dê os dois lados da mesma moeda, no primeiro parágrafo você faz uma paráfrase do tema, ou seja, escreve com suas próprias palavras a mesma ideia que o tema passa, para, portanto, contextualizar o leitor sobre o que a sua dissertação é sobre, sem plagiar vocabulário do tema. E, igualmente, após isso, você faz a sua opinião inicial direta explícita. Ela precisa de ser explícita, pois você aqui está fazendo uma dissertação, a sua dissertação precisa de ser parcial. E a sua opinião inicial direta é a espinha dorsal da sua dissertação. Tudo que você diz em termos da sua opinião, da sua dissertação, tem que ser sinérgico ao que você afirmou aqui no final do primeiro parágrafo. Caso contrário, a sua dissertação fica desconjuntada. Você está passando uma ideia no primeiro parágrafo, passando uma outra ideia no segundo, e depois conclui com uma outra ideia no quarto. E, por consequência, a sua dissertação não faz sentido algum. Então, o que você definir aqui no final do primeiro parágrafo tem que estar condizente com todo o restante da sua argumentação ao longo do texto. Com exceção do parágrafo, que é o parágrafo onde você explicita o argumento alheio, que é o segundo. Você o faz para indicar contraste, pois é isso que o exame quer que você mostre, a sua habilidade de constratar ideias. Então você dá a opinião dos seus antagonistas, a justificativa que eles dão e um exemplo que eles se baseiam para ter esta opinião, seguindo a lógica OJE. Alguma dúvida ou questão sobre essa lógica? Sinta-se à vontade para explicitar. Eu vejo que muitos artigos eu teria colocado também. Perfeito. Sim, você tem a dinâmica onde que você pode acabar, sim, utilizando o excesso de artigos, não é? Tem um padrão de escrita no exame à mão? Vejamos. Bom, um padrão de escrita no exame à mão. O que seria exatamente isso, Paulo? Você poderia especificar? Sinta-se à vontade, ou para ligar o seu microfone, ou para escrever no chat room, não há problema algum. Padrão de escrita. O que eu estou apresentando para você é o padrão. Ou seja, o padrão de um tema que pede os dois lados da mesma moeda. Tudo bem? Não sei se está sendo só na minha conexão, mas está travando muito. Vejamos, pessoal, vocês estão conseguindo me ver a tela, me escutar sem maiores problemas? Tudo ok? Para mim está ok? Perfeito. Muito obrigado. Então, Lisandra, pelo que parece é uma questão da sua conexão local, tudo bem? Eu lhe sugiro você, de fato, sair da sala e entrar novamente, se necessário for trocar de navegador, ou até mesmo entrar pelo seu celular para dar um refresh na sua conexão, tudo bem? Agora vejamos. Letra cursiva ou de forma, se possível misturar. Letra de forma ou tudo maiúscula. Bem observado. Vejamos. Você, no exame IELTS Writing, definitivamente precisa de ter este padrão de escrita, que é o padrão respeitando letra maiúscula e minúscula. Quando você começa um período, a sua primeira letra tem que ser minúscula. Então, quando você começa quando você começa um período, a sua primeira letra precisa de ser maiúscula. Quando você começa um parágrafo, a sua primeira letra precisa de ser maiúscula. Como é no português. Pois aqui estamos falando de duas línguas que têm a mesma origem, que é o latim. E quem definiu toda essa dinâmica foi
latim. Tudo bem? Agora, somente um comentário aqui antes de voltarmos para o writing. Quando o assunto é o listening e o reading, a minha sugestão é escreva tudo com a letra maiúscula. Tudo bem? Por quê? Se você está, por exemplo, dando como resposta a palavra Sunday no listening, você tem que dar como resposta para uma determinada questão a palavra Sunday, domingo. Se você escrever Sunday assim, com a primeira letra maiúscula, você errou a questão, por mais que a resposta esteja certa. Por quê? Dias da semana sempre tem a primeira letra maiúscula. Tudo bem? Se você escrever a primeira letra minúscula, está errado. Sempre. Independente se você está se referindo ao dia da semana no começo, no meio ou no final da sentença, a primeira letra de um dia da semana tem que ser maiúscula. Então, você tem essa questão de letras maiúsculas ou minúsculas na língua inglesa sendo um fator gramatical que precisa ser respeitado. Agora, se isso se aplica para a letra maiúscula, não necessariamente se aplica para a letra minúscula no contexto de listening e reading. Portanto, se você se colocar como regra, boa prática, sempre escrever tudo em maiúsculo, nas partes onde que você tem a necessidade de estar em maiúsculo, vai estar em maiúsculo. Portanto, você nem ao menos precisa de se preocupar com esta mecânica do inglês. Então, no listening e no reading, sempre escreva tudo em maiúsculo, seja à mão, seja no computador, para assim você não ter problemas. Agora, no writing, definitivamente você precisa de ter diferença entre maiúsculo e minúsculo, pois isso define o começo de um parágrafo, isso define o começo de um período, isso define o que você faz depois do ponto final, e assim, por consequência, você tem tudo acontecendo corretamente. Tudo bem? Perfeito. Respondi a dúvida. Agora, letra cursiva ou de forma, se posso misturar? Ou você escolhe cursivo, ou você escolhe de forma. Se você misturar, olha, mesmo na prova de língua portuguesa, com os parâmetros mais baixos possíveis, você vai ter o ponto de vista estético te pegando e você vai ter uma queda de performance muito grande. Então, por favor, não misture as formas de letra, tudo bem? Excelente. Então, bom, voltando então aqui ao penúltimo parágrafo. Parágrafo 3. Você explicitou o argumento alheio. Agora você precisa de explicitar o seu argumento. O argumento pessoal. Seu argumento pessoal. O que o seu argumento pessoal faz? Bom, ele tem que ser de acordo com a sua opinião inicial direta dada, deixando bem claro que argumento e opinião são duas coisas diferentes, pelo menos neste contexto aqui que estamos abrangendo. Opinião é o que você deu sem dar um embasamento do porquê. Um argumento é o que é devidamente embasado. E é o que você vai fazer aqui no terceiro parágrafo, tudo bem? Então, o seu argumento pessoal. É aqui que você tem que ter ele sincronizado com o que você disse no primeiro parágrafo, tudo bem? E como você, na realidade, estrutura o seu argumento pessoal. OJE novamente. Surprise, surprise. Então, O mais J mais E. Não importa se você está dando um argumento que é alheio ou um argumento em primeira pessoa, o seu próprio argumento. Estruturação argumentativa é a mesma. Então, agora você vai dar a sua opinião, sinérgica com o que foi inicialmente dito no primeiro parágrafo. E depois você vai dar uma justificativa para isso, e depois uma exemplificação que ilustra o porquê que você acha o que você acha. Então, vamos ver aqui, aliás, argumenta a lei? Perfeito. Agora vamos aqui ver o que o estudante fez. Bom, uma coisa que nós podemos perceber é que ele colocou besides aqui no começo. Besides é um conector utilizado para indicar uma próxima ideia já relacionada ao que foi dito antes. Então aqui, ele está continuando no argumento que é o argumento alheio. Então criou 2 parágrafos para dar o argumento alheio. Algo definitivamente não sugerido. Vamos aqui ler isso e, se isso daqui for redundante, nós vamos remover tudo. Se tiver alguma coisa que pode ser utilizada aqui, eu vou pegar e colocar no parágrafo anterior. Vejamos. Besides, the ear gap could be used to travel extensively, and that would be an excellent opportunity for them to gather first-hand experience about the different cultures and countries. Students who get practical job experience can learn money management and learn to appreciate the value of money. The experience gathered from job and travel often helps them to excel in their academic studies when they start their academic years in university. Bom,
Vamos ver se ele trabalhou. Aqui temos uma produção de um tamanho suficiente. Este parágrafo aqui é completamente desnecessário. Eu vou remover ele por completo. Vamos aqui então continuar com o próximo parágrafo, que agora é o parágrafo que ele explicita a sua própria opinião. However, it cannot be denied that students may find it difficult to adjust to the lessons and topics being discussed at the primary level in college. One major reason of this is that the students... bom, de fato, aqui temos o próprio Google sugerindo, mas eu gostaria de explicitar isso. Melhor do que dizer reason of, é reason for, quando você está se referindo a uma circunstância, não é? One major reason for this is that the students could forget the knowledge they have learned during their high school days. Um momento. As can be expected in college, some professors appear to start at basic subjects, such as algebra and English, in order to help the students adapt to the level of difficulty. In addition to this, the students could be enticed to abandon their studies because they might think that the salaries in their temporary occupations are enough to supplement their financial needs. For instance, some students in the Philippines are attracted by the higher salaries offered in non-skilled jobs, which make them sacrifice their education. Então, definitivamente aqui temos uma opinião, uma justificativa e uma exemplificação, não é? De fato, aqui foi dado a opinião, uma justificativa e uma exemplificação. Temos aqui a opinião. However, it cannot be denied that students may find it difficult to adjust to their lessons and topics being discussed at the primary level of in college. Ou seja, o motivo de ele achar que não é interessante se ter um gap entre high school e college é que o estudante pode acabar esquecendo de conteúdo que ele aprendeu no high school e quando vai para o college, ele tem real dificuldade de prosseguir. Ele, de fato, tem que ser relembrado de coisas básicas, o que acaba fazendo, inclusive, com que todo o processo seja mais lento. Então, one major reason for this is that. A partir daqui temos a nossa justificação, a nossa justificativa. One major reason for this is that the students could forget the knowledge they have learned during their high school days. As can be expected in college, some professors appear to start at basic subjects, such as algebra and English, in order to help the students adapt to the level of difficulty. In addition to this, the students could be enticed to abandon their studies because they might think that the salaries in their temporary occupations are enough to supplement their financial needs. Aqui ele deu várias justificativas, ele deu várias coisas. Eu acho que eu vou tirar uma delas. Porque, mais uma vez, queremos ter um alto fator custo-benefício. Queremos nos expor, sim, para pontuar, mas nos expor a um nível suficiente para pontuar e não mais. Então, ok. Eu acho que eu vou manter esse argumento aqui de que, não, na realidade, este segundo argumento, este segundo argumento é melhor para se justificar com a opinião dada. É este exemplo aqui de que os estudantes podem abandonar porque eles podem ganhar a priori mais dinheiro fazendo trabalho não altamente especializado, que eu vou remover. Agora temos que ter o exemplo sendo devidamente de acordo com o que foi dado na justificativa. Então, one major reason for this is that students could forget the knowledge they have learned during the high school years, as can be expected in college. Então, a gente pode simplesmente utilizar essa situação aqui do professores começarem com assuntos básicos, ao invés de assuntos mais avançados, já que eles têm que relembrar os estudantes sobre o conteúdo necessário para o curso, eu vou usar isto como o exemplo. E eu vou remover este segundo exemplo, que inclusive não faz mais sentido com a argumentação dada no parágrafo. Então veja o parágrafo final, que envolve o seu argumento pessoal. However, it cannot be denied that students may find it difficult to adjust to the lessons and topics being discussed at the primary level in college. One major reason for this is that the students could forget the knowledge they have learned during their high school days. For instance, in college, some professors appear to start at basic subjects, such as algebra and English, in order to help the students adapt to the level of difficulty. Veja, muito mais seco, direto ao ponto e até mesmo mais elegante, não é?
Perfeito. Então, temos aqui o nosso terceiro parágrafo concluído. Indo agora para o último. Agora, antes de irmos para o último, alguma dúvida sobre como estruturar o seu argumento pessoal no terceiro parágrafo de um tema que envolve os dois lados da mesma moeda? Eu não entendi o motivo da alteração feita pelo Google. Sei que pode não ser mais relevante no texto, mas me chamou a atenção. Primeiro, o Google ele não fez a alteração, ele fez uma sugestão. Quem fez a alteração, efetivamente, fui eu. E por quê? De fato, normalmente, quando você tem um contexto explicitado anteriormente, e depois você está indicando uma razão para ele, ao invés de você escrever reason to it, melhor seria for it, porque é isto que é mais usualmente dito, tudo bem? Tanto que, originalmente não estava errado. Tanto que o Google, ele não colocou um underline vermelho. Quando o Google coloca um underline azul, o que ele está falando é, melhore, temos aqui um problema. É óbvio que isso aqui não substitui uma correção de um ser humano, mas são sugestões que a inteligência artificial te dá. Então, você aqui na realidade tem uma sugestão de melhoria. Por quê? É o que é mais usualmente falado. Agora, se eu tivéssemos mantido o que originalmente estava sendo dito, eu não também posso afirmar que estaria gramaticalmente impreciso. Estamos aqui simplesmente lidando com o que é mais usual. Entendi. Seria considerado errado no texto. Não seria considerado errado no texto. Seria considerado não tão usual, mas não causaria uma perda de pontos tão grande. O que eu fiz foi uma melhoria, não necessariamente uma correção. E foi o que o próprio Google sugeriu. Tudo bem? Porque é o que é mais usualmente falado num contexto como este. Tudo bem? Perfeito. Alguma outra dúvida, pessoal? Sinta-se à vontade para ligar o microfone e escrever no chatroom sobre como estruturar o seu argumento pessoal. Sinta-se à vontade para explicitar. No problems at all. Perfeito. Então, agora, vamos ao último parágrafo. O que nós fazemos no último parágrafo? Sua conclusão. Sua conclusão. Na sua conclusão, o que nós fazemos? Primeiramente, você precisa de fazer uma recapitulação, eu sempre erro essa palavra, recapitulação dos argumentos dados. Ou seja, você precisa de relembrar o leitor da essência da argumentação dada para você passar a ideia de, após o frigir, ou melhor, não, desculpe, eu vou confundir aqui vocês. Mais uma vez, você faz uma recapitulação dos argumentos dados, ou seja, você na realidade faz o relembrar da essência argumentativa dada por você no corpo do seu texto. Tudo bem? Recapitulando a essência da argumentação dada por você na mente do leitor, para assim fechar o texto com chave de ouro. Depois de você relembrar a essência argumentativa dada por você no corpo do texto, você dá o seu posicionamento final direto. É aí que eu acabei me confundindo. O posicionamento final direto é o que passa essa ideia de que, após o frigir dos ovos, é isto que é o meu posicionamento final sobre a situação. Então, na sua conclusão, primeiramente, você relembra o leitor da essência dos argumentos dados por você no corpo do seu texto. E depois, você dá o seu posicionamento final direto. É um posicionamento final, pois ele passa essa ideia de que, ok, eu te relembrei dos argumentos, né? Da essência deles, não é? Pois bem, após o frigir dos ovos, de fato, é isto que eu acho. Ou seja, posicionamento final. Agora, ele é direto porque ele, como na opinião inicialmente dada por você no primeiro parágrafo, ele não tem justificativa. Ele não tem exemplificação. Por quê? O que o justifica já foi dito por você no corpo do parágrafo. Ou melhor, no corpo da dissertação. No corpo do texto. Então você não precisa de se justificar mais do que você já se justificou ao dar esse posicionamento final. É ele que fecha com chave de ouro a sua conclusão. Então, vejamos aqui a produção desse estudante. In conclusion, I am convinced that a ear break must not be encouraged to every high school graduate student due to the fact that it may ruin the student's education. It is very likely that all students will procure better jobs which offer a higher salary if they finish their education. Perfeito. Então,
temos aqui, in conclusion, I'm convinced that an ear break must not be encouraged to every high school graduate student due to the fact that it may ruin their students' education. Temos aqui a recapitulação do argumento dado. De fato, ele reescreveu, com suas próprias palavras, a essência argumentativa que ele deu no corpo do seu texto, com poucas linhas, relembrando o leitor deste argumento dado. Aí depois ele disse, it is very likely that all students will procure better jobs which offer a higher salary if they finish their education. Ou seja, é muito mais provável de que eles vão buscar e obter trabalhos com salários maiores se eles finalizarem a sua educação superior. Este é o posicionamento final direto. Então, aqui após a análise, após o frigir dos ovos, temos aqui, de fato, uma conclusão, um posicionamento final explicitado. Tudo bem? Então, também não tivemos aqui muitos erros, aliás, não tivemos nenhum aqui, bem interessante. A produção desse estudante foi muito, muito boa, mesmo. E foi um excelente exemplo de produção que explicita a estruturação sugerida por nós para um tema que envolve os dois lados da mesma moeda. Então, alguma dúvida ou questão sobre isto? Porque aqui você tem 50% do que é o Task 2. Porque os outros 50% são temas que envolvem somente o seu lado da moeda. Ou seja, temas que não necessariamente pedem o outro lado, só pedem o seu posicionamento sobre a questão traga por eles, não é? Mas isso vai ser o assunto para a nossa próxima aula estratégica Writing, porque, caso contrário, essa nossa aula teria 3 horas de duração. Agora, tendo isso em vista, alguma dúvida sobre este ponto? Alguma dúvida sobre produções, Task 2, que pedem os dois lados da mesma moeda, tendo em vista essa estrutura apresentada? Sinta-se à vontade para trazer, caso vocês tenham. Obrigado, Adilson, mas eu somente gostaria de dizer que a aula não terminou. A aula não terminou, tudo bem? Mas obrigado, Adilson. Bom, Letícia Pessoa, qual band esse texto se enquadra? Olha, eu diria que este texto, ele não precisaria de estar assim para ele, na realidade, pontuar como eu vou dizer que ele vai pontuar. Mas, como ele está aqui... Bom, como ele estava originalmente, eu poderia dizer que ele pontuaria 6.57. Vamos colocar 7. Com essas pequenas correções que nós fizemos aqui, ele iria para 7.58. Tudo bem? Então aqui temos um texto de no mínimo 7.58. Eu não gosto de julgar um texto para além de 7.5, porque o que diferencia 7.5 de um texto 9 é muita pouca coisa. Lembrando que o exame IELTS Writing é 9 pontos. Todos os exames IELTS é de 0 a 9, não de 0 a 10. Então, muita atenção com relação a isso. O que diferencia uma produção de 7.5 para uma produção de total é muita pouca coisa. E às vezes, portanto, é muito uma questão de opinião do corretor, não é? Do examinador. Agora, é de uma forma muito mais previsível você definir qual é um texto que obtém 7 de um texto que não obtém. Qual é um texto que obtém 6.5 de um texto que não tem, não é? Então, perfeito. Esse aqui teria no mínimo 7.0, 7.5. Tudo bem? Excelente. Então agora, pessoal, nós aqui vamos estar lidando com uma... Aí vai ser uma produção menor, e portanto mais rápida do que isso, que é uma produção Task 1. Agora, Task 1 Academic. Na nossa última aula estratégica, nós realizamos uma produção Task 1 General Training, que foi a carta. Portanto, caso você, na realidade, venha fazer o IELTS General Training e não esteja interessado em como fazer uma produção Task 1 Academic, sinta-se à vontade para, de fato, se retirar. Agora, fica uma observação. Eu sei disso por experiência própria. A coisa que você mais tem que buscar, caso você, de fato, queira sair do Brasil, é opções. E, portanto, caso você tenha uma noção inicial de como fazer o task, ou melhor, de como fazer o academic, se você depois, por algum motivo na sua estratégia de imigração, tenha que ir para o academic, você já tem uma base, não precisando de recomeçar do zero e, portanto, tem uma transição muito mais rápida. Eu comecei meu processo de imigração com foco no Canadá e terminei em Portugal. Então, o problema que estamos aqui tentando resolver não é não ir para o Canadá, não é não ir para a Austrália, não é não ir para a Nova Zelândia. O problema que estamos aqui tentando resolver é estar no Brasil. Então,
às vezes os seus planos podem, na realidade, exigir depois um outro módulo IELTS. Portanto, eu sempre acho que é interessante a pessoa ter opção e, no mínimo, pelo menos durante uma aula estratégica Writing, compreender como que ambos os exames são feitos. Tudo bem? Porque no Reading é a mesma coisa entre Academic e General Training. E no Listening também. A diferença é que no Reading você tem textos mais rebuscados, mas os tipos de questão é a mesma coisa. Então, a única coisa que é a diferença entre o IELTS Academic e General Training é o Task 1 do Writing. De restante é tudo igual. Tudo bem? Somente gostaria de deixar isso claro para você. O Speaking é igual, Listening é igual, Reading é igual. E Task 2 também. Então, bom, se você deseja continuar, vamos lá. Agora aqui temos então um tema. E agora eu vou naturalmente mais rapidamente. Eu estou tentando aqui ser bem direto ao ponto. Tudo bem? The table below gives information about the rail transport in 5 countries in 2015. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Ou seja, a tabela aqui embaixo dá informação sobre transporte via trilhos, ou seja, trem, em 5 países em 2015. Summarize, resuma a informação, selecionando e reportando as suas principais características e fazendo comparações quando relevante. Pois bem, esta é uma dinâmica Task 1 acadêmica, ou seja, você tem dados sendo mostrados visualmente para você que você tem que os interpretar e escrever, não é? Sobre eles. Agora, ao contrário do Task 2, que é dissertativo, aqui não tem nada de dissertação. Aqui você, na realidade, tem uma circunstância onde que você tem que fazer uma análise fria. Nada de, então, definir o porquê que tal coisa acontece. É uma análise fria do começo ao fim, sem você opinar. Tudo bem? Então, perfeito. Temos aqui, então, esses diferentes países: Malásia, Canadá, China, Índia e Emirados Árabes Unidos. UAE, United Emirates. UAE eu sei que é United Emirates. Não, na realidade é United. Eu sei que é Emirados Árabes Unidos, mas a tradução em inglês é as pessoas normalmente falam UAE, não é? Mas enfim, continuando para não desperdiçar o tempo. Malaysia, Canada, China, India and UAE. People in million using rail transport, ou seja, pessoas em milhões utilizando os trens. Passenger kilometers per head of population, ou seja, quantos quilômetros por, de fato, quantos quilômetros per capita, considerando o contexto da população. And cargo carried in billions of tons, ou seja, a carga carregada em bilhões de toneladas. Pois bem, então, tendo em vista isto, a primeira questão que nós temos que compreender é como que nós estruturamos um primeiro parágrafo. Bom, como no Task 2 nós sugerimos que numa produção Task 1 Academic, você no seu primeiro, na sua escrita como um todo nela, você tenha 4 parágrafos. Você vai perceber isso em todas as nossas produções. Sempre sugerimos você fazer uma produção de 4 parágrafos, tudo bem? É sempre bom o suficiente, é sempre longo o suficiente. Então, no seu primeiro parágrafo aqui no Task 1, o que você faz? Caso você esteja lidando com uma prova acadêmica. Você faz o quê? Você faz a síntese. A síntese é um resumo superficial do que as informações como um todo estão abrangendo. Você, então, aqui, inicialmente no seu primeiro parágrafo, não quer especificar com exatidão nenhum número, você não quer definir nenhuma comparação, você não quer cruzar nenhum dado, você somente quer passar a ideia geral sobre o escopo das informações apresentadas pelo tema para o examinador. Tudo bem? Então, vejamos aqui o que é dito na síntese e o que foi aqui dito pelo estudante. The table gives 5 selected countries railway-related information, which includes the percentages of railway users, the distance they travel on an average, and the amount of weight the railways carried in 2015. Temos aqui erros a corrigir. Primeiro, the table gives 5 selected countries railway-related information. Aqui está meio truncado. Ele utilizou aqui o possessive case. Definitivamente aqui nós poderíamos deixar isso mais claro dizendo o seguinte. The table gives information related to railway
The table gives railway information related to 5 countries. Então, the table gives railway information related to 5 countries. Ou seja, a tabela dá informação de trilhos, ou seja, informação envolvendo trens relacionada a 5 países. Está mais claro assim, sem a utilização de possessive case, sem apóstrofe S ao final. The table gives railway information related to 5 countries, which includes the percentages of railway users. Este railway não precisa ser utilizado novamente. Então, which includes the percentages of users, the distance they traveled on an average. Não é necessário que temos o artigo indefinido in, porque estamos falando de média geral, ou seja, the distance they travel on average, and the amount of weight the railways carried in 2015. Overall, the Chinese and Indian people used train transportation more, and Canada transported the highest amount of cargoes on railroads. Bom, cargoes é incorreto porque a palavra cargo, ou seja, carga, é incontável. Então você tem cargo, não cargoes. Perfeito. Bom, temos aqui a síntese feita? Sim. Agora, o que eu posso dizer é que ele aqui já na síntese deu a conclusão. Ele aqui basicamente fez o que eu vou sugerir você fazer no seu último parágrafo, aqui no final do primeiro dele. Então o que eu vou fazer é pegar essa parte, removê-la e colocar lá no final e depois eu vou tentar colocá-la sincronizada com o resto, porque só isso daqui já é o suficiente. The table gives railway information related to 5 countries, which includes the percentages of users, the distance they travel on average, and the amount of weight the railways carried in 2015. Ponto. Síntese. A essência, o escopo do tema. Depois, vamos para o nosso segundo parágrafo. Vamos aqui, então, ao segundo parágrafo. Somente um instante. Perfeito. O que nós fazemos no segundo parágrafo após fazermos a síntese? Aqui no segundo parágrafo, fazemos a nossa seleção. Ou seja, você aqui no segundo parágrafo, depois de ter demonstrado ao examinador que você, na realidade, entendeu o que o tema como um todo fala, qual é o escopo dele, você não somente entendeu o que ele como um todo fala, mas também compreende quais são os dados individuais que foram lhe mostrados a um nível agora, de fato, bem granular. Ou seja, você agora conseguiu demonstrar ao examinador a sua compreensão dos dados, não a um nível geral, mas agora a um nível individual. Tudo bem? E você, para tal, selecionou dados específicos e os reportou ao examinador. E a única forma que você poderia ter feito isso é se você tivesse entendido os dados a um nível individual em primeiro lugar. Portanto, quando você faz isso, você demonstra isso através da seleção. Então, vejamos aqui o que ele fez. As can be seen on the table, Canada carried by far the highest cargo, more than 34 billion tons, despite the fact that the railway was less popular among Canadians, as only 0.9 million people used it with 90 kilometers distant, only with 90 kilometer distance per passenger in 2015. This contrasted greatly with China, where exactly 34 million people used railroad and each person traveled roughly 2,200 kilometers distance on the train. Rail journey was the second most popular in India, as 21 million people used it in 2015, with the average of nearly 1,500 kilometers traveled log for each passenger. Two countries which were almost similar in terms of their railway usage were Malaysia and the UAE. In both these countries, around 1,800 passenger kilometer was traveled in 2015, while they had between 8 and 9 million passengers. Então, o que essa pessoa fez aqui foi
a seleção e a comparação ao mesmo tempo. Ela basicamente selecionou dados, os apresentou a um nível individual e também já fez o contraste. Bom, nós definitivamente aqui não temos isso como sendo uma boa prática, pois como vocês mesmos viram, eu tive até dificuldade de ler. Não porque talvez a pessoa aqui, ela escreveu muito errado, não foi isso, mas é porque simplesmente ficou muita informação condensada em um mesmo local, muito data condensada em um mesmo parágrafo. Então, seria melhor para a nossa organização, primeiro, deixarmos claro ao nível individual que compreendemos os dados e depois os cruzarmos entre si, que é o que nós fazemos no terceiro parágrafo. Então, vejamos. As can be seen on the table, Canada carried by far the highest cargo, more than 35 billion tons, despite the fact that the railway was less popular among Canadians, as only 0.9 million people used it with esse 90-kilometer distance. Isso daqui foi dito correto. Canada, passenger kilometers per head of population. Este termo que ele utilizou aqui, 90-kilometer distance per passenger in 2015. With 90-kilometer distance per passenger, used it with a distance with an average distance of 90 kilometers per passenger in 2015. Perfeito. Então, eu fiz essa modificação para ficar mais claro. Ele tentou pegar as coisas e transformar tudo num só adjetivo, colocando ele invertido com o sujeito. Por consequência, não ficou legal, ficou truncado. Então temos aqui, an average distance of 90 kilometers per passenger in 2015. Aqui ele já começou a fazer uma comparação aqui também. This contrasted greatly with China, where exactly 34 million people used railroad, use the railroad. Perfeito, vamos manter aqui, porque eu também não acho que isso aqui precisa ser modificado. 34 million people used railroad, and each person traveled roughly 2,200 kilometers distance on the train. Então, and each person traveled roughly a distance of 2,200 kilometers on the train. Rail journey was the second most popular in India, as 21 million people used it in 2015 with an average of nearly 1,500 kilometer travel log for each passenger. Então, mais uma vez, used it in 2015 with an average of nearly 1,500 kilometers. Uma observação que eu acho que é importante nós aqui deixarmos claro. Não utilize, por favor, abreviações ao definir métricas na sua produção, tudo bem? Sempre utilize as formas por extenso. Então não é km, é kilometers. Então, kilometers, aqui também, an average of nearly 1,500 kilometers. Tiramos esse travel log, pois é de fato desnecessário, for each passenger. Two countries which were almost similar in terms of their railway usage were Malaysia and the UAE. In both in these countries, around 800 passenger kilometer was traveled. Então tá. In both countries, é desnecessário esse in these. Podemos simplesmente remover. In both countries está correto. In both countries, ou seja, em ambos os países, eu estou, na realidade, aqui também, diga de passagem, deixando muito mais próximo de uma lógica de uma estrutura de sentença em português, o que aqui é, inclusive, o mais gramaticalmente correto. Então, in both countries, em ambos os países, around 800 passenger kilometer was traveled. Então, around 800 kilometers per passenger were traveled. Você está falando de quilômetros, plural. Então você utiliza o were. Passado do are, verb to be, no plural é were. Então, in both countries, around 800 kilometers per passenger were traveled in 2015, while they had... Aqui a pessoa utilizou o hífen para indicar um intervalo.
Por favor, não faça isso. While they had between 8 and 9 million passengers. Perfeito. Então, temos aqui, agora que nós fizemos essas correções, eu acho que seria interessante nós aqui removemos a ideia de comparação. Então, este aqui, this contrasted greatly with China, isso pode ser removido. Isso daqui pode ser junto com o restante do parágrafo. China further, also, China had exactly 34 million people who used the railroad. Perfeito. People who used, pessoas que usaram. People who used the railroad, and each person traveled roughly a distance of 2,200 kilometers on the train. Rail journey was the second most popular in India, as 20 million. Novamente aqui a pessoa tentou comparar. In India, 21 million people used trains in 2015 with an average of nearly 1,500 kilometers for each passenger. Finally, Malaysia and the UAE had similar numbers, with both countries having around 800 kilometers, had similar numbers, with both countries having. Perfeito. O que eu fiz aqui? Eu tirei a ideia de comparação. Eu basicamente fiz com que esse parágrafo fosse simplesmente uma análise de informações ao nível individual, fazendo então a ideia de seleção ser explicitada. Então vejamos aqui o que ficou no final. As can be seen on the table, Canada carried by far the highest cargo, more than 34 billion tons, despite the fact that the railway was less popular among Canadians as only 0.9 million people used it, with an average distance of 90 kilometers per passenger in 2015. Aqui, até mesmo para tirarmos essa ideia de, mais uma vez, comparação com os outros, esse by far the highest cargo, eu vou tirar este by far the highest cargo porque isso daqui está passando a ideia de fato, comparação aos outros. É o que eu quero evitar, por exemplo, pelo menos por enquanto. Então, as can be seen on the table, Canada carried more than 34 billion tons, despite the fact that the railway was less popular among Canadians, as only 0.9 million people used it, with an average distance of 90 kilometers per passenger in 2015. Also, China had exactly 34 million people who used the railroad, and each person traveled roughly a distance of 2,200 kilometers on the train. In India, 21 million people used trains in 2015, with an average of nearly 1,500 kilometers for each passenger. Finally, Malaysia and the UAE had similar numbers, with both countries having around 800 kilometers per passenger. Having around 800 kilometers per passenger. Isso daqui pode ser removido. While having. Enquanto tinham, não é? Between 8 and 9 million people, 8 and 9 million passengers. Então, finally, Malaysia and the UAE had similar numbers, with both countries having around 800 kilometers per passenger, while having between 8 and 9 million passengers. Perfeito. Então, temos aqui a ideia de seleção passada. Mais uma vez, eu não busquei selecionar. Eu não busquei comparar. Eu busquei selecionar informações específicas dos dados para demonstrar ao examinador
que eu compreendi esses dados a um nível individual. Agora vem o terceiro parágrafo, que é o momento de comparação. Então, somente para garantir, pessoal, vocês compreenderam esta lógica aqui de fato, exato, United Arab Emirates, exato, Arab, não é? Vocês entenderam essa lógica de seleção? Eu acho que de fato isso é importante, porque isso pode confundir. A pessoa fica confusa entre o que é seleção e o que é comparação. Seleção é você selecionar informação individual do tema e destacar de forma escrita, para demonstrar ao examinador que você entende ao nível individual os dados mostrados pelo tema. Comparação é você pegar esses dados individuais e cruzá-los entre si. E é isso que nós, na realidade, fazemos agora no terceiro parágrafo. Tudo bem? Então, agora sim, nós comparamos quem tem mais e quem tem menos. Não é? Já falamos aqui, já foi deixado claro, que o Canadá foi o que mais teve cargo, não é? E você depois teve aqui China, ou melhor, China você teve cargo, você teve perfeito. Então, começando pela comparação aqui envolvendo Canadá, não é? Canada had the highest level of cargo transportation among the countries. Dentre os países. While, agora vamos pegar um outro elemento. Já destacamos, o Canadá foi o país que mais teve transporte de carga em comparação aos outros. Enquanto, aí vamos pegar um outro elemento, que no caso é o de pessoas. A China foi o que mais transportou pessoas. While China was the nation that most transported people. Agora vamos pegar o terceiro elemento, que é o passenger kilometers per head of population. Quem teve mais? Foi a China novamente? Perfeito. Had the nation while China was the nation that most, or which, que, na qual, which most transported people and had the longest or the biggest passenger kilometer per head of population, ou basicamente a maior quilometragem per capita de viagem de trem. Ou seja, a maior distância per capita, não velocidade, a maior distância per capita de viagem de trem dentre os outros países. Então, the nation which most transported people and had the highest distance, ou highest rail distance per capita. Perfeito. Este termo, somente vendo aqui, per capita, perfeito. É mantido, então, a forma original do latim com i. Per capita, porque isso nem é inglês, isso é latim. And had the highest rail distance per capita. Malaysia, aí entra a questão que foi dita também no parágrafo dele, mas que eu busquei separar. Malaysia and the UAE, escrevi errado Malaysia, perfeito. Malaysia and the UAE had very similar numbers regarding what? De acordo com o que? Eles tiveram números bem similares com o quê? UAE 7.5, Malaysia 8.9, 8.24. Tudo eles tiveram números bem normais. Bem iguais, parecidos. Malaysia and the UAE had very similar numbers regarding all information presented by the table. Perfeito. Então, aqui temos agora a habilidade de comparação devidamente demonstrada. O estudante inicialmente tinha pegado seleção misturado com comparação. O que nós fizemos foi quebrar essas duas ideias em dois parágrafos diferentes. Agora a comparação. Canada had the highest level of cargo transportation among the countries, while China was the nation which most transported people and had the highest rail distance per capita. Malaysia and the UAE had very similar numbers regarding all information
presented by the table. Period. Ponto. Perfeito. Comparação, então, a habilidade de comparar e cruzar dados foi devidamente demonstrada. E agora, por último, e também para finalizarmos a nossa aula, muitíssimo obrigado por ter estado aqui comigo, não é? Por último, aqui temos a conclusão. E é aqui que, de fato, temos, não é, a ideia que inicialmente o estudante tinha passado no primeiro parágrafo e eu peguei e coloquei no final. Conclusão. Overall, Chinese and Indian people use train transportation more, and Canada transported the highest amount of cargo on railroads. Perfeito. Então, pessoal, veja. A conclusão é o que nós até mesmo podemos chamar, e isso você tem no nosso sistema, para quem está ali configurado como sendo alguém que vai fazer o acadêmico, você tem a conclusão sendo descrita como conclusão óbvia. O que então é a conclusão óbvia? É aqui que é o momento onde que você não pode dissertar. Aqui você não define o porquê que você acha o que você acha. Porque muitas vezes você tem um tema que mostra fatos e aí a pessoa tenta justificar o porquê. Por exemplo, um tema que mostra que homens têm mais empregos na IBM do que mulheres. Homens têm mais posições de destaque na Apple do que mulheres. Aí a pessoa aqui na conclusão, ela tenta falar, isso acontece por conta do machismo, por conta disso, disso e daquilo, que são verdades, mas não é o que é o objetivo da produção. A produção aqui é uma análise fria sobre os dados apresentados. Portanto, aqui na conclusão, não disserte, não especule, não defina o porquê que os dados mostram o que eles mostram. Tudo bem? O que você faz é a conclusão óbvia. Ou seja, dado tudo que foi mostrado, qual é a conclusão óbvia que pode ser tirado a um nível ali factual dos dados? E aqui temos um exemplo disso. Overall, Chinese and Indian people use train transportation more. Ou seja, no geral, aqui eu posso até mesmo, em vez de colocar o overall, eu posso colocar to conclude, Chinese and Indian people. Você poderia manter o overall aqui, mas vamos ter aqui o to conclude para, de fato, enfatizar a ideia de concluir. To conclude, Chinese and Indian... Não, pensando bem, overall acaba sendo melhor mesmo. Porque queremos passar essa ideia de uma forma geral, após, né, no frigir dos ovos. Porque o to conclude é mais utilizado, na realidade, para dissertação, não para análise, não é? Então, overall, Chinese and Indian people use train transportation more. In Canada, transported the highest amount of cargo on railroads. Ou seja, indianos e chineses usaram mais o transporte por trem, enquanto o Canadá transportou a maior quantidade de carga por rails, por trens, em comparação aos outros países. E assim, temos a nossa conclusão óbvia, feita, nada dissertativa. E é isso que temos, então, como sendo uma estrutura de uma produção IELTS Academic Task 1. Isso é o que nós chamamos da fórmula, o quê? SSCC. Síntese, seleção, conclusão, ou melhor, síntese, seleção, comparação e conclusão. Então, vamos aqui pegar, deixar isso bem destacado, pois essa é a fórmula para o Task 1 Academic. Síntese, seleção, comparação e conclusão. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, no qual eu possa esclarecer? Alguma dúvida ou questão? Vejamos aqui. Não entendi muito bem como fazer a seleção. Lisandra, depois da minha explicação eu fui mais claro? Porque às vezes você disse isso às 21h42, eu nem vi porque eu estava mexendo no editor. Continua ainda não claro para você, Lisandra? Por favor, escreva se possível, tudo bem? Ou pode falar no microfone sem problemas. Eric, o tempo de realização do Task 1 no geral e no acadêmico é o mesmo? Sim. Você tem 20 minutos para fazer o Task 1, independente se você venha fazer no formato acadêmico ou General Training, tudo bem? E independente se você venha fazer no computador ou à mão, ambos a mesma coisa. Adilson, os temas Task 1 sempre têm esses dados? Bom, Adilson, eu não diria que sempre tem esses dados, não é? Os dados são sempre diferentes, tendo em vista o tema. Agora, o que você tem são dados sendo apresentados por você. Eles podem ser apresentados no formato de tabela, eles podem ser apresentados no formato de gráfico,
eles podem ser apresentados no formato de gráfico de linha, gráfico de pizza, eles podem ser apresentados para você de inúmeras formas. Mas o que é esperado é dados visualmente ali mostrados. Tudo bem? Mas nem sempre é o formato de tabela. Lisandra, eu fui claro? Porque você não respondeu ainda. Você está aí? Eu fui claro sobre a questão, não entendi a forma que devo fazer a seleção. Tudo bem. Então, no seu primeiro parágrafo, você demonstra ao examinador que você entendeu o que os dados como um todo falam sobre. Você entendeu o escopo dos dados. Você não está indicando um dado em particular que se destaca. Você não está comparando nenhum dado entre si. Você somente está apresentando os fatos que os dados falam. Ou seja, quais são os países, ou ao menos o número de países abordados pelo gráfico, quais são as métricas utilizadas, quais são os tipos de informação apresentadas. Não estamos aqui, então, falando de números específicos, somente o escopo geral do tema. Depois, então, de você demonstrar que você compreendeu o que os dados, de uma forma geral, falam, você agora precisa de demonstrar ao examinador que você compreende esses dados agora não de uma forma geral, mas de uma forma individual. E você faz isso por quê? Porque você conseguiu, através da seleção, destacar esses dados que individualmente se destacam dentre os outros. Então, você somente consegue destacar dados individuais apresentando agora números específicos se você compreendeu os dados a um nível individual. Então, foi por isso que aqui o estudante, eu fiz essas modificações e no final o que nós tivemos aqui foi somente a apresentação dos números a um nível individual. Aqui no caso, a distância percorrida per capita, a quantidade de carga, não é? E igualmente a quantidade de passageiros. Então aqui eu estou apresentando, através de selecionar dados individuais do tema, daí que vem a seleção, através desse selecionar eu estou demonstrando ao examinador que eu compreendo os dados a um nível individual, não somente a um nível geral, mas a um nível individual. Depois de ter, através da seleção, através do destacar de informação individual retirada do tema na sua produção, você agora faz a comparação. Ou seja, você pega esses dados que você destacou, ou até mesmo outros que você não destacou, mas você pega os dados individuais e os cruza entre si, comparando-os. E isso daqui é o nível mais avançado de análise que você possa fazer. Porque você somente consegue cruzar dados caso, você compreenda o que eles como um todo estão falando, e 2, caso você entenda o que cada um individualmente está falando. Porque só assim você consegue comparar eles entre si. Se você não saber o que cada um está falando, você não consegue definir comparações. Então, você, na realidade, teve um estudante aqui originalmente, tendo as duas habilidades sendo dadas no mesmo parágrafo, e o que eu fiz foi separá-las. Ter o parágrafo de seleção, demonstrando a compreensão a um nível individual dos dados, com o destacar de informação individual tirada do tema. E no outro parágrafo, parágrafo 3, eu fiz a comparação. Também peguei dados individuais, mas agora não somente os explicitei, mas os comparei, demonstrando então a habilidade de cruzar os dados. Eu fui mais claro aqui nesta lógica e na diferenciação, Lisandra, entre seleção e comparação? Caso eu ainda não tenha sido claro o suficiente, eu posso depois entrar em contato com você individualmente, ou você pode ter uma aula no nosso plantão, onde que a gente de fato explicita isso de forma ainda mais clara, tudo bem? E depois você tem aqui, mas por favor, Lisandra, sinta-se à vontade para me dizer, tá bom? Se você compreendeu pelo menos um pouco mais do que eu disse ou não. E depois aqui vem a conclusão, não é? Que é a conclusão óbvia. Ou seja, nada de especulação de motivos, mas somente o que no geral, se pode tirar daquelas informações ali dadas pelo tema. Então, pessoal, alguma dúvida ou questão adicional no qual eu posso tentar explicitar? Tenho 2 dúvidas aqui, cara. À vontade. Deixa eu perguntar aqui. Claro. No parágrafo 3, eu vejo que tu colocou
principalmente ali os tops, né? Sei lá, Opa. qual é o top 1 de transporte de carga, o top 1 de passageiros. Eu pensei aqui, será que poderia, eu no parágrafo 3, no parágrafo de comparação, pegar e fazer a comparação entre dois países? O Canadá transportou o triplo de carga da Malásia. Fazer esse tipo de comparação numericamente. Poderia. Trazendo dados percentualmente e tal, Uhum. e reservar os tops para a conclusão. Então, concluindo, vimos que o Canadá foi o que mais transportou carga. Que aí foi o que foi feito aqui, né? Isso, Uhum. exato. Poderia, totalmente. Totalmente. Você poderia ter feito uma comparação ainda mais baseada em data, ainda mais baseada em data, ou seja, os números apresentados no tema, do que eu fiz aqui, sem problemas. O importante é você fazer as comparações e deixar essa ideia de cruzar de dados explicitada, seja utilizando de fato números ou não. Agora, em algum momento da sua produção, você tem que explicitar os números. Eu escolhi ter o segundo parágrafo, ou seja, o parágrafo de seleção, ou seja, onde as informações são a priori listadas, ser o parágrafo onde os números foram mostrados. Agora, no momento da comparação, eu escolhi não utilizar números, mas nada te impede de te fazer, nada te impede de fato explicitar números também na comparação. Tudo bem? E calcular os números, inclusive. Exato. Se você quiser calcular a diferença, sinta-se à vontade. Não há o menor problema. Tudo bem? E uma outra última dúvida Sim. com relação ainda lá na questão de como escrever o tipo de letra. Eu, particularmente, a minha letra é de forma, sei lá, 10, 15 anos. Sim. A minha dúvida é, eu perco ponto se eu tentar colocar as letras maiúsculas só, aumentando a primeira letra? Não. Você escrever... Porque, por exemplo, o H de forma, ele é sempre um H normal, mas o H, se ele for minúsculo, ele é aquele Hzinho diferente. Né? Exatamente. Graficamente tem diferença. Se eu colocar maiúsculo, maior, Sim. Está nesse problema? Não, é totalmente possível você ter letra de forma maiúscula e minúscula. Não há o menor problema. Somente sabe que você tem que respeitar o que é maiúsculo e minúsculo num texto. Agora, o problema é quando você escreve tudo em maiúsculo. Aí, de fato, é aí que temos um problema. Mas você pode ter diferenciação entre maiúsculo e minúsculo escrevendo de forma. Não há o menor problema, tudo bem? Excelente. Perfeito. Alguma outra dúvida, pessoal? Fique à vontade para explicitar. Bom, se vocês então não têm nenhuma dúvida ou questão adicional, eu acho que então aqui estamos devidamente finalizados. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Muitíssimo obrigado pela dedicação de estar comigo aqui durante todo este tempo. É de fato um desafio e eu realmente lhe agradeço por isso. Tudo bem? Tenham todos então uma ótima noite. Fiquem com Deus e sempre estarei aqui à sua disposição. Tudo bem? Bye, bye. Morreu? Já comeu? Já. Vamos comer?